Olá, boa noite. Vamos dar continuidade então às entrevistas com os nossos candidatos a prefeituras da Grande Vitória. Como você sabe, e a Dani também explicou, estamos trazendo aqui as entrevistas com os candidatos à prefeitura da capital do Espírito Santo, a capital Vitória. E hoje quem nos atende é o candidato João Coser, do Partido dos Trabalhadores, o PP. Candidato, obrigado pela presença. Uma honra estar aqui. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Uma honra. Que bom. Bem, pela dinâmica, você sabe, nós temos 2 blocos de 10 minutos e o candidato pode trazer suas propostas e discussões dentro desse tempo, que sempre passa a contar a partir do início da minha pergunta. Então a gente já vai trazer esse conteúdo para você. Candidato João Coser, vamos falar um pouco aqui sobre um ponto que o senhor vem abordando bastante na sua campanha, que é trazer um recorte de Vitória pelas diferenças que a cidade tem. A capital é uma cidade, tradicionalmente, vamos chamar assim, de rica, por causa do produto interno bruto dela, da renda per capita que é considerada alta em comparação até às cidades vizinhas. Mas o papel da prefeitura também, ele tem até certa limitação para poder promover um equilíbrio disso. Queria saber, então, com o senhor, que propostas você colocaria como destaque para trazer essa redução que você mesmo fala que é possível fazer? Cabe primeiro agradecer a pergunta porque ela realmente é provocadora. Nós temos uma cidade totalmente partida. Da Leitão da Silva, no sentido da praia, uma cidade muito rica. Do lado da Leitão da Silva para São Pedro, centro, ela tem muitos desafios. Mas, ao mesmo tempo, ela é linda em qualquer espaço que você vai. Vitória é muito linda. Você vai no Romão, no Forte, no Cruzamento, você vai em Conquista, Conduza. Jesus, Nazaré, todos os lugares comportam um crescimento e uma qualidade de vida bastante expressiva. Então, nosso foco é de o que é? Primeiro, moradia. Moradia, vias cortantes, por exemplo, pegar São Benito, Bonfim e Bairro da Penha, fazer uma via lá em cima expressa, fazer um parque grande lá em cima e fazer as habitações embaixo. Nós temos lugares, são 500 degraus. Então nós vamos assim pensar nessa parcela da população também. Daí o elevador inclinado, essa ideia já tem no Rio de Janeiro, já tem em várias cidades, o elevador que leva para de ponto em ponto e as pessoas transitam no sentido vertical. Nós temos um caso recente que saiu no jornal, que um cidadão estava sendo carregado num lençol, mais de 400 degraus por causa de problemas de saúde. Então, a ideia é fazer um projeto que melhore a vida das pessoas todas. Nós estamos na mesma cidade, pagamos os mesmos impostos, somos os mesmos cidadãos, mas temos qualidade de vida muito diferente. Cuidar daqui da limpeza, da segurança, do trânsito, mas também olhar com mais generosidade, com mais carinho, botar o coração para cuidar daquela parcela mais necessitada. Melhorar a educação naquela região, o IDEB está baixo, melhorar o acesso à unidade de saúde, a atenção, a política geral, por exemplo, a pessoa de mais de idade. Centro de convivência para a pessoa idosa. É necessário fazer para que ele tenha condições de ir para lá, porque é muito sofrível ficar num espaço que você não tem muita coisa. Nós exigimos das crianças que elas tenham o mesmo desempenho. Só que a criança daquele baixo tem um apartamento, tem uma casa, os de lá não tem um quarto para dormir, não tem uma mesa para estudar, não tem um computador, nem se fala. Como é que você exige de um cidadão que não tem nada competir com outro que tem tudo? Então esse é o nosso grande desafio e daí o nosso foco, investir mais onde tem mais necessidade, sem deixar de cuidar de toda a cidade. Para esse investimento maior acontecer, a arrecadação tem que acompanhar, ou não cair, pelo menos, porque a gente entende que já vem aí os efeitos da reforma tributária. A reforma tributária está colocando aí uma questão de redução de impostos para cidades que têm uma pouca população. E Vitória, você mesmo fala no seu programa, candidato, na introdução dele, que não é a cidade que é mais populosa nem dentro da Grande Vitória. Como arcar, então, com esse momento que vai chegar já da reforma tributária, que pode impactar a arrecadação e manter essa infraestrutura que o senhor propõe também? Nós já estamos perdendo tempo. Quando eu fui prefeito lá atrás, eu deixei uma área de 100 mil metros quadrados no aeroporto, era para um centro de convenções assinado pelo presidente Lula, governador Paulo Artung e João Coser, e a Infraero. Infelizmente, perderam aquela área. Agora nós vamos ter que rearticular, fazer um centro de convenções com a parceria privada e pública, porque nós temos que ter uma vocação. Vitória é linda, ela tem uma vocação para o turismo. Nós temos que trazer para aqui 1 milhão de pessoas por ano para curtir a cidade de Vitória. Só que nós não descobrimos isso. Como nós não temos indústria, não temos muita área, nós temos que focar na nossa vocação. Atrair gente, formar pessoas na área de ciência e tecnologia também, que depende de pouco espaço. Tem que identificar o que comporta em Vitória para nós termos um futuro garantido. Hoje não tem. A administração atual não tem nenhum projeto de desenvolvimento econômico, nem social. Nem aportar um pouco de recurso para financiamento
dos jovens empreendedores, do pequeno e do médio empresário. Infelizmente, uma administração que se contenta em fazer asfalto, ela empobrece muito, porque isso não muda a vida das pessoas. O que você precisa é investir na pessoa, no ser humano, investir na educação, na formação, na área de ciência e tecnologia. Tem 4 anos que não tem um aporte de recurso do Facitec, que é um fundo de ciência e tecnologia. Então, o que está faltando é um gestor que olhe para frente e fale, o que é que eu preciso? Ciência e tecnologia, jovem com recurso, ocupar o centro e fazer também um projeto de turismo, que é o que nós temos mais condições de fazer. Trazer o mundo inteiro para cá. Todo mundo que na Vitória fica encantado. Só que eles falam, por que vocês não vendem a cidade? Então está faltando um vendedor. No caso nosso, falta um líder. Porque, infelizmente, o gestor atual não é líder. Ele brigou com a vice-prefeita, brigou com o governador de estado e não se relaciona com o governo federal. Nós estamos isolados, literalmente viramos uma ilha novamente. Serra está bombando, Vila Velha está crescendo, Cariacica está crescendo, nós estamos parados já significa andar para trás. Então nós precisamos de um líder. Eu fiz isso quando era prefeito, conversava com o governador, conversava com o presidente, trouxe muitas coisas grandes para cá. Esse recurso que você falou que falta, vem também pelos entes federados, como está vindo agora para Vila Velha, Cariacica e Serra. Só que, infelizmente, o atual prefeito não faz isso. Eu gostaria de me colocar como líder para cumprir essa função, articular e trazer negócios para cá. Uhum. E aí entra um ponto importante, né? Trazer negócios para cá, a gente entende assim, sempre que a indústria vai promover a abertura de vagas de empregos, né? E Vitória, a região geográfica dela, do tamanho da cidade, pelo visto, não comporta um parque industrial maior do que a gente tem em Tubarão. Como que chegaria esse investimento aqui, candidato? Então, qual é o tipo de investimento? O que nós estamos pensando? Área de ciência, tecnologia e inovação, porque não precisa de muito espaço, precisa de incentivo, precisa de recurso, precisa de apoio. Então, os jovens novos, eles são muito criativos. Então, recurso. O que eu estou pensando? Pegar 20 milhões dos 220 de asfalto, um exemplo, 20 milhões você gera um financiamento de 200 milhões para emprestar, porque o aval é feito pela prefeitura, fazer com que as pessoas tenham dinheiro. O jovem, o pequeno e o médio, tendo recurso, ele potencializa. Então, a ideia é você ter capacidade de gerar negócio. Nós somos uma cidade de serviço, nós nunca fomos uma cidade industrial. Nós temos aqui a Vale, a CST, mas não somos uma cidade industrial. Então, não será pelo viés da indústria, será pelo viés do serviço. Por isso que eu volto. Turismo, um turismo de negócio. E quando eu era prefeito, chegou um grupo de médicos que queriam fazer uma convenção de 4 mil médicos. Nós não tínhamos centro. Foram fazer Aracruz, dormiram por aqui, ônibus para lá e para cá. No próximo ano não vieram mais. Um grupo de pastores queria fazer uma convenção de 5 mil pastores. Nós não tínhamos espaço, perdemos. Se nós tivéssemos espaço, eles vêm primeiro fazer um turismo de negócio e depois eles vêm fazer turismo de lazer, porque a família gosta demais daqui. Enquanto o líder está aqui trabalhando, pode ir para Pedra Azul, Santa Teresa, Guarapari. Então nós temos tudo. Nós só não temos, neste momento, como gestor, para pensar e articular. A cidade está isolada, o isolamento está nos colocando muito para trás, o prejuízo é grande. As pessoas acham que eu estou falando por causa do desejo de criticar o prefeito. Não é isso. É que realmente o prejuízo é muito grande. Nós estamos perdendo muita coisa do recurso federal. Vocês não têm dimensão de quanto de dinheiro que o Casa Grande está botando nesses municípios e o próprio governo federal está colocando. É muito recurso. São bilhões. E aqui nós estamos praticamente fazendo nada, a não ser esse asfalto aí. E aí eu tenho que falar então do asfalto, né? Aproveitar, o senhor já pela terceira vez agora citou a questão do asfalto. É ruim o asfalto novo para a cidade? Qual é essa crítica sobre esse asfalto? Asfalto nunca é ruim. O problema é o seguinte, o asfalto você tem que fazer quando é necessário, que ele tem tempo de uso. No meu período de prefeito, eu fiz 36% da malha de Vitória. Eu fiz. Mas como é que eu fazia? Fazia limpeza da galeria. Fiz toda uma drenagem da ilha, no caso de Maruípe, Taboazeiro, Santa Cecília, limpava todas as galerias, construía a galeria e depois eu asfaltava. Fiz a drenagem de Jardim Camburi, fazia toda a drenagem, depois asfaltava. Fiz a mesma coisa. Então você faz o asfalto por 2 razões. Quando você faz um trabalho de saneamento ou de drenagem e você faz um asfalto quando ele está com tempo de uso. Eu fiz toda a reta da Penha, eu fiz a Avenida da Beira-Mar, fiz tudo, mas eu fazia por necessidade. Eu não fazia como uma propaganda no período eleitoral, eu fazia de acordo com a necessidade. Asfalto não leva comida para casa das pessoas, não dá educação, não dá médico, nós temos muita necessidade. Está faltando médico, está faltando especialista, está faltando tudo. E não estava faltando asfalto. Eu fiz uma consulta com um grupo de mulheres e nenhuma delas foi asfalto. Falou médico, falou educação, falou
segurança, todas as habitação, tudo apareceu. Nenhuma pediu asfalto. Se você tivesse feito orçamento participativo como eu fiz, não teria asfalto. Eu consultei todo mundo, fiz um congresso de 650 pessoas. Acertei porque eu fiz aquilo que a comunidade precisava, que as lideranças me pediram. Então você investe bem, como você ouve. Infelizmente, quem está aí não tem capacidade de ouvir. Um senso autoritário, não ouve ninguém, briga com todo mundo, isso não contribui com a nossa cidade. Tem que ser uma liderança que tenha humildade. A humildade é uma boa companhia para quem quer fazer gestão de uma cidade, porque ele ouvindo, ele vai acertar com certeza muito mais. Ok. Bem, acho que vai encerrar agora já com a resposta do candidato, né? João Coser conosco hoje. Como você estava aí com o cronômetro na tela, o candidato também tem à frente dele para controlar o nosso tempo regulamentar, combinado com todos. Então, depois dessa resposta, a gente vai já para o nosso intervalo e, na sequência, novos questionamentos aqui na entrevista com o candidato à Prefeitura de Vitória. De volta, então, com a nossa entrevista com candidatos às prefeituras da Grande Vitória. E estamos seguindo, então, com esses que concorrem à capital do Espírito Santo, à Prefeitura de Vitória. Conosco hoje, João Coser nos atende para trazer, então, aqui informações do seu plano de governo e, claro, levar você informação para a sua melhor escolha no dia da eleição deste ano. Nós vamos retomar, então, o momento das perguntas. Como você sabe, 10 minutos que a gente tem para o candidato responder temas importantes que estão sendo apresentados nesse espaço. E o tempo passa a contar, então, novamente a partir de agora. Candidato, eu vou entrar na questão da mobilidade, porque na sua gestão como prefeito, né, que foi entre os anos de 2005 e 2012, né, surgiu e ainda, né, reverbera muito a questão do metrô de superfície. Para a época, né, acho que as pessoas acharam algo muito demagógico, mas hoje a leitura é de que sim, é um projeto que a gente necessitava ter. Mas, enfim, não houve avanço nisso, né? Houve uma questão sobre corredores de ônibus, que também não foram implantados nesse tempo. Ou seja, a gente não teve grandes avanços nessa questão de mobilidade pelo transporte coletivo. Voltando à prefeitura, uma vez eleito, o que o senhor está trazendo de proposta para esse ponto tão importante? Fábio, primeiro assim, o VLT era muito importante para a região metropolitana. A nossa cidade é pequena, ela é passagem, portanto ela não consegue fazer uma obra dessa sozinho. Ela precisa dos municípios de Serra, Vila Velha e Cariacica e do governo do estado. Hoje ainda mais que agora o transporte está todo estadualizado. Mas eu sonho que um dia vai chegar um governante, um governador, conversar com os prefeitos, fazer, porque você ganharia em média 2 horas por dia para o cidadão que sofre num ponto de ônibus, dentro de um ônibus apertado. Ele poderia estar com os filhos, estar na igreja, estar vendo televisão ou descansando. Infelizmente não consegui. Lamento muito por isso, me dediquei, fiz um projeto, conversei com o presidente Lula, conversei com o Paulo Artung. Não consegui. Das 5 cidades que apresentaram o projeto, 4 realizaram o VLT, só Vitória que ficou para trás por causa de falta de capacidade política no momento, não era nem por falta de recursos. Falaram que ia fazer um BRT, não fizeram nada até agora. Infelizmente, eu fui derrotado politicamente, mas continuo defendendo a ideia. O que eu fiz naquele tempo? Que eu podia. Eu fiz a ampliação da Fernando Ferrari, eu fiz a ampliação da Ponte da Passagem, eram 2 pistas, eu fiz cada uma com 3. Eu fiz a ampliação também da Ponte da Praia de Camburi, quando eu refiz a Praia de Camburi. E eu abri a Praça do Cauê, que era uma praça fechada, que ninguém tinha coragem. Eu fiz 3 intervenções e afirmo, se fechar as 3 hoje, a cidade não circula. Então tenho muito orgulho do que fiz e deixei o projeto do Portal do Príncipe pronto e o governador Casagrande realizou agora. Então eu fiz tudo que eu podia. O que eu estou pensando agora? Nós temos um gargalo na saída de São Pedro ali no quartel. Estou pensando em fazer uma via saindo, passando lá por debaixo da Ponte da Passagem, andorinhas saindo lá na Pedreira para facilitar a saída para São Pedro e a chegada vira uma única para o quartel. E a outra coisa, eu não farei o mergulhão se eu ganhar em Jardim Camburi. Eu não acho que ele ajuda em nada, acho até que ele atrapalha. Minha intenção é uma via expressa, ladeando o aeroporto, é expressa mesmo, vai direto de Vitória para Serra, e nós vamos deixar norte-sul para o bairro de Jardim Camburi. Aí o bairro de Jardim Camburi, que é o maior bairro de Vitória, muito importante economicamente, socialmente, e ele passa a ter mais condições de vida. E ali no meio ainda sobra um espaço grande para equipamentos sociais, um parque nuclear, tanto do ponto de vista do empreendimento imobiliário quanto de comércio e serviços. A ideia é fortalecer a mobilidade nesse sentido. E no mais é cuidar da mobilidade na periferia, nos morros. Nós temos a ideia de um elevador inclinado para você poder levar as pessoas para as regiões mais altas, que são também sofridas, já contei aqui na minha primeira parte. Então, assim, cuidar da mobilidade. Outra coisa que eu vou pensar, porque eu acho lamentável que a legislação
ela permite usar 200 tantos milhões de asfalto, aí você faz para o carro, mas você não faz a calçada. Por que a gente não coloca um pouco de recurso e faz as calçadas também civilizadas? Então eu vou pensar, não está no meu programa de governo, mas estou falando tanto disso que as pessoas estão me cobrando. João, por que você não faz um projeto de unificar todas as calçadas, permitindo para o cadeirante, para a pessoa com deficiência, para o jovem, para as mães, circular de forma mais tranquila? Então talvez a gente faça mobilidade pensando mais nas pessoas do que nos carros. Hoje, infelizmente, a gente fala só do carro, mas tem que pensar no ser humano, cuidar do cidadão, cuidar da pessoa, é a coisa mais importante. Só para saber, a área dessa Via Expressa para a Serra seria o quê? Na área do aeroporto, emendando... Ao lado ali. Ao lado? Tá. E continuando pela Norte-Sul? Lá em cima depende mais da Serra. Eu posso levar até lá em cima. Lá em cima combina com o governo do estado e com a prefeitura da Serra, mas dá para fazer um bom combinado. Aí tem que ter de novo um líder que dialoga, né? Tem que dialogar, dialogando da Serra. Vamos falar da saúde, tem aparecido muito, né, temas em relação à saúde em Vitória, candidato, e como o senhor já foi prefeito, sabe sobre essa questão, né, muito bem das unidades básicas de saúde. Mas acho que uma coisa que está sendo muito demandada, inclusive pela população, é o atendimento 24 horas. Né? Se o senhor for eleito novamente, o que isso traz para a saúde da responsabilidade do município, né? Então, nós estamos trabalhando com 3 coisas. A primeira é médico nas unidades de saúde. Falta médico. Então, tem unidade, não tem médico. Primeiro, vou colocar médico. A segunda coisa, especialidades. O centro de especialidade que nós fizemos não tem especialistas. As pessoas ficam 2, 3 anos esperando na fila. Agora, próxima da eleição, o prefeito comprou vagas. Mas o nosso centro, o nosso sistema de atenção à média complexidade não está funcionando. Né? Médico especialista das diversas áreas. A terceira questão é a saúde mental. Ela não está cuidada. Nós vamos fazer uma coisa específica para a saúde mental, que é uma doença mais recente, contratar psicólogo, psiquiatra, para que as pessoas possam ser atendidas. Na região continental, a gente pensa em fazer uma UPA nova, para desafogar daqui de São Pedro, da Praia do Suá, e a de São Pedro nós vamos mudar também, fazer uma UPA nova também, para substituir a São Pedro. Recurso é do Ministério da Saúde, o pagamento de parte desse recurso do dia a dia também é do Ministério da Saúde, porque nós não temos em Vitória nenhuma UPA ainda vinculada ao Ministério da Saúde. Então o recurso não vem para nós, porque como o prefeito briga lá, ao invés de buscar recurso e buscar dinheiro, nós estamos perdendo muito. Nós vamos ter, a UPA 13 é a maior UPA, então nós temos muitas iniciativas. Especialistas, médicos de saúde, saúde mental e um sistema de saúde mais eficiente. Atendimento um pouco mais alongado. Eu não posso falar aqui 24 horas para tudo, mas algumas áreas, saúde mental tem que ser 24 horas. Algumas áreas tem, mas se você tendo 2, 3 UPAs funcionando bem, ela atende alguma emergência. Então você alivia um pouco essa necessidade da madrugada, coisa desse tipo. Mas lá dá para atender todo mundo na hora que tiver necessidade de procurar um profissional. Ok. Na educação, a gente tem sempre, né, pontos importantes para o papel do município, né, creche e primeira infância. E também a questão de ter escola em tempo integral, até por uma exigência em legislação sobre isso. O que o senhor pensa para fazer a qualidade disso render boas notas no IDEB, candidato? Então, a primeira coisa, assim, tem que fazer até o ano que vem 50% das escolas em tempo integral pelo Plano Municipal de Educação. Nós vamos cumprir essa meta, mas não como foi feito, por decreto, por lei. Nós vamos fazer uma articulação, conversar com o magistério de forma integral, com os pais e mães, para a gente fazer uma coisa combinada. O que faltou foi o diálogo, então fazer uma coisa combinada. Outra coisa, quando você faz uma escola em tempo integral, você tem que ampliar o espaço dela. Você tem que gerar outras coisas para o estudante gostar de estar na escola. Se você tem 150, você vai passar a ter 200 ou 300, você tem que ter mais espaço, com área de lazer, esporte, cultura, tudo mais, como é uma escola tradicional de ensino integral. O horário de saída está desagradando, 3h30, 4 horas, os pais estão trabalhando, tem que conversar com a comunidade. Com relação à qualidade do IDEB, o resultado, o que eu iria te colocar? Eu já falei que nós temos uma cidade partida. Então, a cidade de cara tem uma atenção melhor, o aluno tem uma casa, um quarto para estudar, tem um computador. Quando você vai para a região periférica, as crianças não têm nem casa, não tem um quarto para estudar, não tem uma mesa. É muito difícil exigir o mesmo resultado. Então, a ideia é fortalecer mais em tempo integral para onde tem mais dificuldade, dar mais a quem tem menos. O meu esforço é para quê? Essa região mais periférica, se depender de mim, vira todo a tempo integral, dialogando com as comunidades, e você aporta reforço, material didático, motivação, porque você precisa de que o aluno vá para a escola motivado. A escola não pode ser um castigo, a escola tem que ser um prazer. Então, se depender de mim, nós vamos fazer isso
dialogando muito o inverso que é feito hoje. Hoje, a escola é uma pressão, se você não ficar no ensino integral, você acaba ficando sem escola. Então, nós temos realmente o desejo de fazer algo diferente. Essa melhoria vai passar, por exemplo, pela oferta que a prefeitura pode fazer de equipamentos eletrônicos para os Com certeza, tudo que a legislação permitir. E para o professor também, então, acredito. Com certeza, primeiro professor. Valorização salarial. Valorização salarial, respeito, eleição direta para diretores que estão querendo acabar, muita coisa bacana, tá? Ok. Bem, pelo nosso tempo, o candidato agora pode se dirigir a você com as suas considerações finais também, por favor, Cosme. Agradecer mais uma vez, primeiro agradecer a Deus também. Eu estou muito motivado para ser prefeito de Vitória porque eu sinto uma cidade abandonada, eu sinto uma cidade isolada e eu sinto uma cidade linda com um grande potencial, infelizmente está perdendo por falta de um líder. O nosso prefeito não lidera politicamente, não lidera economicamente, não lidera socialmente nem culturalmente. A cultura está saindo para Vila Velha, os negócios estão saindo para a Serra, a relação com o governo do estado é caótica porque ele teve a infelicidade de ir a público fazer uma crítica sem provas contra o governador Casagrande e não dialoga com o governo federal. Depois de eleito, você não tem mais partido, não tem mais religião, não tem mais cor, não tem mais nada. Você é o prefeito de todo mundo. Isso que eu fiz quando fui prefeito, que eu quero voltar a fazer. Independente da opção, independente do seu voto, eu serei o prefeito com muita dedicação. Peço o seu voto, peço o apoio. Dia 6 de outubro, vote 13, vote João. Estando lá na prefeitura, você tem garantia de uma cidade desenvolvendo, olhando para o futuro. Aí, cumprindo o horário da nossa entrevista, né, o tempo de duração dela, melhor dizendo, o candidato trouxe suas considerações para você. Muito obrigado, João Coser. E é isso, ficamos por aqui então, e claro, com o nosso compromisso de trazer a você as melhores informações com os próprios candidatos para a sua opção de voto na próxima eleição. Nós então desejamos também a você uma boa noite e até o próximo encontro. Dani, é com você.